Salve, torcedor tricolor. Depois de muito tempo longe, depois de ver a palhaçada que aconteceu no jogo de ontem contra o Fluminense lá no Maracanã, eu decidi dar as caras por aqui novamente. Tinha até parado porque é muita coisa ruim acontecendo com o São Paulo nos últimos anos e acaba desanimando a gente. A gente acabou chegando numa situação que um resultado como esse não é uma coisa absurda. Não porque o Fluminense é um time cheio de estrelas, estratosfericamente superior ao São Paulo, mas porque o São Paulo se apequenou e vai se apequenar cada vez mais a cada ano que passa. O resultado é totalmente brutal, totalmente fora do padrão daquilo que a gente está acostumado, mas é comum. Não é normal um time sofrer 6-0 de um outro clube grande ali, praticamente da mesma prateleira. O São Paulo sim é maior do que o Fluminense, mas é muito comum a gente ver o São Paulo dar esse tipo de vexame, caindo para times pequenos no Campeonato Paulista, caindo para times medianos ou pequenos na Copa Libertadores, na Copa do Brasil, Sul-Americana, dando vexame no Campeonato Brasileiro. E isso só escancara aquilo que o torcedor que é cego, que não acompanha as notícias, enxerga, que é a incompetência da gestão do Júlio Casares. Eu colocava ele como ali um dos três piores, mas depois do vexame de ontem eu consigo tranquilamente dar o título de pior gestor, de pior presidente da história do São Paulo para o Júlio Casares, porque é isso que ele é hoje. É um terror nos bastidores, é um cara sem voz, é um cara totalmente passivo, que não se importa com os anseios do torcedor são paulino, não tá nem aí pro torcedor. Se ele realmente tivesse culhão, se ele tivesse competência e fosse minimamente consciente, ele entregaria esse cargo de presidente ainda ontem mesmo, na noite da derrota, mas nem isso ele tem coragem de fazer. Não estava presente, outros gestores estavam lá, dirigentes, assistindo esse massacre que foi o Fluminense meter 6-0 no São Paulo. E eu estou falando só da parte da gestão porque é a principal culpada. Vou chegar em outros fatores que influenciaram nessa derrota também. Mas eu quero destacar o papel crucial de Júlio Casares, de Rui Costa, do Muricy, que ninguém ouve falar do Muricy. O Muricy tem uma história gigante, extremamente respeitado pelo torcedor são paulino, mas que infelizmente está se submetendo a esse tipo de coisa, tá se deixando apagar assim aquela história maravilhosa que ele tem com São Paulo por causa dessa gestão que está ali no meio e não se pronuncia, não toma uma posição, não renuncia. Ele, como um dos principais ídolos do São Paulo, deveria botar a mão na consciência e dizer: poxa, se eu não estou aqui para ajudar, se eu não estou aqui para auxiliar, não estou conseguindo fazer nada, eu não vou continuar me queimando com a gestão que não está nem aí para o clube, porque essa gestão não está nem aí para o São Paulo mesmo. Vende jogador a troco de banana, contrata jogador em fim de carreira com salário alto, 2 milhões de salários pro Luiz Gustavo, 1 milhão pro Caleri, 1,5 milhão pro Lucas. Eu até entendo que o Lucas não tá conseguindo jogar, não é uma culpa dele. É mais uma culpa do departamento médico que não consegue recuperar o jogador, não consegue colocar o jogador no departamento médico e depois fazer o cara voltar a jogar, porque não tem uma estrutura, uma capacidade, não tem profissionais responsáveis e competentes o suficiente para recuperar um jogador até de uma lesão simples. O cara vai para o departamento médico e ninguém sabe quando volta. E o Muricy está se deixando se entregar às baratas ali, está queimando sua história, está se queimando com esse atual presidente que é um fanfarrão. Esse cara não está preocupado em fazer o São Paulo virar uma potência brasileira como era há 20, 30 anos atrás. O São Paulo hoje é um time pequeno, é um time pequeno com uma história gigante. O São Paulo tem uma história enorme no futebol. O São Paulo é gigante, historicamente falando. Mas quando você vai olhar o elenco, vai olhar os resultados dos últimos jogos, o que tem sido feito nos últimos anos, é um clube de um amadorismo gigante, cara. E os conselheiros que deveriam tomar voz nessa hora, tomar um movimento para ver se
se gera um burburinho ali, deveriam se mostrar insatisfeitos, não estão nem aí, porque o que eles querem é tá mamando nas tetas do São Paulo. Só querem estar lá por causa das vantagens. Ninguém se importa com São Paulo. Blogueirinho mesmo é um cara que é presidente de uma instituição, mas no Instagram segue página de mulheres aí, de musas palestrinas. Se você não estiver acreditando no que eu estou falando, vai lá e pesquisa. Palestrinas na aba de seguindo do Júlio Casares, que você vai ver. Você vai ver que não é mentira minha. É um cara totalmente. Das três, uma. Ou ele faz isso de propósito, ele quer destruir o São Paulo, quer desconstruir o São Paulo, ou ele é incompetente, ou ele é muito passivo e não tem coragem de tomar nenhum tipo de iniciativa que vá contra os outros dirigentes, que vá beneficiar o São Paulo. Porque o que tem sido feito, falar a verdade aqui, estava assistindo alguns vídeos ontem e teve um momento ali de um comentarista da Jovem Pan que eu não me recordo o nome, que ele fala que o São Paulo está sendo desconstruído ou para virar uma SAF ou porque os caras querem acabar com a instituição. E realmente, se você for parar para analisar, realmente faz sentido. São Paulo vem passando por um processo de destruição da instituição há muito tempo. Você acha que essa dívida é à toa? É uma coisa assim que apareceu do nada e pode sumir assim de uma hora para outra? Não. Isso tudo aí é um processo. Eles querem transformar o São Paulo em uma máquina de gerar receita. Eles não estão preocupados em o São Paulo ganhar título. E aí vem outro ponto. Você pode até achar que o Crespo tem culpa, que o técnico é culpado porque escala os jogadores, mas aí eu vou bater em uma outra tecla. De todos ali, o técnico é o menos culpado. Eu vou explicar por quê. Quem contrata o técnico, como o Júlio Casares fez, já deixou ele ciente que São Paulo não tinha dinheiro em caixa. O próprio Crespo fala isso até dezembro, até o final do ano, que só poderia cobrar da direção a partir do ano que vem. E assim, é uma coisa esquisita, porque o São Paulo, com a proporção que tem, não ter pelo menos alguns milhões ali em caixa para contratar um jogador, substituir uma peça importante, é fazer o torcedor de palhaço e o treinador também. O Crespo, que foi um excelente jogador, um ótimo goleador, hoje está passando por esse tipo de humilhação como treinador do São Paulo, porque ele entende a grandeza que é o São Paulo Futebol Clube, mas não consegue enxergar o momento de pequenez que vive o São Paulo. Jogadores que chegam, se machucam, quando começam a render, se lesionam, acaba virando chacota, o São Paulo vira um circo para esses palhaços que estão lá, e quem paga por tudo isso é só o torcedor que compra ingresso, que apoia, que assiste, que perde o tempo dele achando que no próximo jogo vai ser diferente. E a gente deveria estar feliz porque o ano ainda não acabou. São Paulo não pode mais ser rebaixado em nenhuma competição, não pode mais ser eliminado, porque só tem um brasileiro, só está cumprindo tabela. Esse time não vai se classificar nem para pré-Libertadores. Escuta o que eu estou dizendo. Se classificar, vai tomar mais um vexame, vai ser eliminado na fase de pré-Libertadores. Pode ter certeza disso. Com esse elenco todo remendado, não vai chegar. Eu tenho até medo do Campeonato Paulista, com esse novo formato, com os times paulistas de assim menores se capacitando, se profissionalizando ainda mais, e o São Paulo com esse amadorismo gigante chega a ser um escárnio com a cara do torcedor, que deveria ter voz nesse momento, deveria estar sendo ouvido, mas eles não estão nem aí para isso. E a Independente, o líder ali da Independente é um cara que deveria ir protestar, incentivar a organizada do São Paulo a fazer algum burburinho para que houvesse alguma movimentação nos bastidores de insatisfação. Mas nem isso, cara, nem isso. É postzinho no Instagram, é uma coisinha aqui, outra ali, mas nenhuma crítica, nenhum ataque direto à direção. Fez uns postzinhos ontem, porque não tinha nem como ele não fazer, porque se não fizesse ia demonstrar aquilo que todo mundo já sabe, que é independente de uma torcida vendida, é passiva, não tem voz para nada no São Paulo. É uma torcida assim que é conivente com isso. Qualquer outro clube sério já teria no CT dia de hoje protesto, a torcida lá
gritando fora Casares. E a torcida do São Paulo não é assim. A torcida do São Paulo ela é acostumada com os anos de vitória, com os anos de glória, com a história rica do São Paulo e passa por um momento que assim é conturbado, enorme, vários anos aí sendo humilhado e ainda assim não aprendeu a protestar, não aprendeu a demonstrar insatisfação, porque continua comprando ingresso, porque continua enchendo casa, acreditando em falsas promessas de que vai ser campeão da Libertadores, que vai se classificar naquilo, nisso. E não é assim, cara. As coisas não funcionam assim. Um clube para disputar competições tem que estar minimamente preparado, capacitado, e o São Paulo não tem essa capacidade de se preparar para ser campeão de nada, porque com esses caras aí não vai mudar. E o ano que vem pode ter certeza que vai ser pior do que em 2025. 2026 vai ser muito pior, sabe por quê? Porque o São Paulo vai disputar o Campeonato Paulista, pode ser rebaixado, vai disputar alguma outra competição, ou Libertadores, ou Sul-Americana, Copa do Brasil, e vai ser eliminado, vai dar vexame, e pode sim ser rebaixado no ano que vem para uma Série B do Campeonato Brasileiro. E isso é o que assusta o torcedor São Paulino, que vai ser uma mancha histórica na história rica do Clube São Paulo de Futebol. E a gente sabe que não tem, até o momento, uma luz, não tem uma oposição concreta ali. É tudo na base da amizade, do companheirismo. E não tem oposição, não tem alguém que diga, ah, esse aqui pode ser uma saída para a situação do São Paulo. Não tem esse cara. A gente não tem isso hoje. E a tendência é piorar. Próximas temporadas, o São Paulo pode amargar aí uma Série B. Pode não cair no ano que vem, mas se continuar nesse ritmo, mas daqui a 3, no máximo 5 anos é uma Série B. Aí a dívida com certeza já passou de 1 bilhão. Não conseguiu honrar os compromissos com o FIDIC, gera multa. E assim, a meta parece que realmente é acabar com o São Paulo. E quem sofre sempre vai ser o torcedor que é quem ama o clube. Esses caras não amam o São Paulo, esses caras estão lá só por interesse. Se eles tivessem amor ao clube, eles iam embora. Eles deixavam o São Paulo lá para quem realmente tem interesse em ver o clube ficar gigante, se transformar na potência que era alguns anos atrás.